Olá, obrigado pela tua atenção e pela tua companhia junto ao tutorial. E nele vou aproveitar para atender uma sugestão feita pela Leoni aqui no canal em relação ao efeito onde a gente simula uma madeira esculpindo um texto. Esse exercício ele é baseado em algumas dicas que foram pesquisadas junto ao canal Tutor for You e vamos ver como é que a gente pode realizá-lo aqui de forma simples e prática. Vamos precisar criar 3 elementos que farão o efeito aí desejado. O primeiro é um texto, o segundo o objeto que será o tronco de madeira e utilizaremos o Quick Explode, que é um efeito rápido, para fazer o efeito da simulação. Vamos começar. Vamos selecionar inicialmente o objeto cúbico com o botão direito, tecla X para deletá-lo e com o cursor na área, com o atalho Shift A, nós vamos adicionar o objeto do tipo Text. Vamos aproximar com a rodinha e observem que o programa já coloca uma palavra em inglês que representa o texto. Para editá-lo, nós precisamos entrar no modo Edit Mode. Podemos usar a tecla Tab ou aqui embaixo clicarmos em Edit Mode. Usamos agora a borrachinha do teclado, que é o Backspace, para apagar e digitamos uma palavra em português. Usem qualquer uma que vocês quiserem. Eu vou utilizar a palavra madeira. Texto pronto. Vamos retornar a Object Mode, clicando aqui embaixo ou usando a tecla Tab, e vamos rotacionar esse texto em 90 graus em relação à superfície. Digitamos RX90, Enter, e aí temos o texto já em pé. Vamos agora configurar esse texto para que ele se transforme em uma aparência tridimensional. Aqui na barra de propriedades, nós vamos buscar o ícone que representa o objeto texto, que é justamente essa letra F. Clicando nela, temos aqui as propriedades embaixo, vamos configurá-la, arrastando essa barra de rolagem, e na guia chamada Geometria, nós vamos executar o Extrude, que é o alongamento do texto. Basta nós encostarmos o cursor sobre o slider, que é a caixa deslizadora, onde tem a palavra Extrude, pressionar o botão esquerdo e arrastar o mouse para a direita. Veja que a gente consegue dar um alongamento aqui ao texto. Para melhorar as chanfruras do texto de cada caractere, nós vamos usar na coluna Bevel essa opção Deft. Da mesma forma, vamos encostar o cursor, pressionar o botão esquerdo e de levezinho vamos dar um valor aqui em torno de 0,01. E temos o nosso texto feito. Vamos alinhá-lo em relação ao cursor 3D. Vamos arrastar a barra de rolagem e vamos buscar a guia parágrafo. Clicamos em Center, temos já o texto alinhado, vamos mudar a visão da nossa área de trabalho, já que está no modo de perspectiva, para a vista de frente. Clicamos em View, Front e temos aí a visão em perspectiva pela frente. Precisamos mudar agora essa visão para o modo ortográfico, que é o modo que nos permite ver em 2 planos. Clicamos em View, Ortho. Podemos usar também a tecla 5 do teclado numérico para isso. Com o texto pronto, esse objeto ele continua sendo um texto. Vocês vão ver que o ícone aparece com a letra F aqui na barra de propriedades. E se entrarmos no modo Edit Mode, vejam que eu tenho com a borrachinha como apagá-lo aqui da área e reeditá-lo se quiser. Mas não é isso que eu quero. Eu preciso, voltando ao Object Mode, que esse texto se transforme no objeto de malha para o efeito que eu desejo. Com cursor na área, Alt C, Convert Tool, Mesh from Curve. Com ele transformado agora, se voltarmos ao modo Edit Mode, vejam que eu não tenho mais como reeditá-lo. Ele se transformou num objeto repleto de faces, arestas e vértices. Vamos selecionar todo ele e vamos remover as vértices dobradas que foram criadas com essa transformação de texto para o objeto Mesh. Então vamos vir aqui na barra esquerda, na Guia Tool, na opção chamada Remove, vamos clicar em Remove Doubles. Clicando nela, observe que aqui em cima serão removidas 806 vértices. Com as vértices removidas, vamos usar o atalho Ctrl N para ajustar as normais. Isso facilita a nossa visualização e vamos voltar ao Object Mode. Texto pronto? Vamos fazer o seguinte, vamos criar o segundo elemento que participará aqui do efeito.
Usamos a tecla Shift A para adicionar e vamos adicionar uma mesh do tipo Cube, que é o cubo. Veja que o cubo está adicionado e vamos mudar a nossa visão de área para a visão Wireframe, que é a visão em raio-x. Usamos a tecla Z. Com o cubo na visão em Z, que é o Wireframe, nós vamos arrastá-lo e vamos apenas ajustar para que ele envolva todo o texto aqui na área. Vamos usar a escala através das coordenadas para fazer esse ajuste. SX, ajustamos pelo eixo X. SZ, ajustamos pelo eixo Z. E precisamos agora mudar a nossa visão de área para o modo pela direita, clicando em View e clicando em Right. Aqui nós vamos ajustar agora pelo eixo Y. SY, eu escalono aqui pelo eixo Y e temos aqui o objeto já envolvido conforme a nossa necessidade. Retornando à visão de frente, clicando em View, Front, vamos agora atribuir ao objeto cúbico que está selecionado e que se transformou nesse objeto poligonal agora, clicando na opção de adição de modificadores, que é essa chave inglesa. Clicando nela, vamos adicionar para esse cubo um modificador do tipo Bevel, que permite criar chanfruras. Com o Bevel acionado, notem que eu tenho as propriedades dele sendo vistas aqui na barra de propriedades. Vamos só mudar esses valores que constam aqui em segmentos para o valor 5. Vamos aumentar clicando nessa setinha aqui da direita até 5 e vamos aplicar a configuração do Bevel, clicando em Apply. Com a configuração feita, nós vamos entrar com o cubo selecionado no modo Edit Mode. Aqui no modo Edit Mode, nós vamos selecionar aqui embaixo o primeiro cubo que representa a atuação sobre as vértices do objeto. Vamos usar a tecla B para abrir a ferramenta retangular de seleção e vamos arrastar selecionando apenas essas vértices aqui da direita. Vamos então fazer com que elas se desloquem pelo eixo X, usando SX.2. Enter. Veja que eu consigo ajustar dessa forma as vértices. Vamos desativar a seleção com a tecla A e da mesma forma com a tecla B vamos selecionar as vértices que constam aqui na esquerda. Com elas selecionadas, vamos usar novamente SX.2 Enter. Feito aqui as modificações desejadas, vamos voltar para o modo Object Mode. E vejam que se eu usar a visão no modo sólido, vocês vão ter algo parecido com isso. Vou pressionar o botão do meio do mouse, dar um giro. Esse objeto poligonal, que vai ser a madeira, estará envolvendo o texto no nosso efeito. Voltando à visão de frente e voltando ao modo de visão aramado, clica na tecla Z. Vamos agora aplicar um segundo modificador a esse objeto poligonal. Vamos vir aqui novamente em Modifiers, Add Modifiers e vamos usar dessa vez o modificador do tipo Remesh. Clicamos nele, veja que eu consigo subdividir a malha do objeto poligonal. Mas vamos então desmarcar essa opção aqui, Remove Disconnect Piece. E vamos aumentar esse valor aqui de Octave Depth para o valor, vou usar um valor 6 aqui. Vamos dar o Apply. Aplicado a configuração, vamos dessa vez novamente adicionar um outro modificador, clicando em Modifiers, Add Modifiers, e vamos usar um modificador, por último, que é o Solidify. Solidify aplicado, nós vamos apenas usar aqui em Thickness, que significa espessura, do efeito de solidificação da malha, para o valor 0.03 utilizaremos nesse efeito. Então vamos selecionar o objeto de malha, com nodes e efeitos bem interessantes. Já aqui no Cycles Render e com o objeto cúbico todo seccionado aqui, nós vamos entrar com o pedido de criação de material para esse objeto. Então vamos clicar no ícone Material.
Veja que eu não tenho nenhum material ainda aplicado a esse objeto. Vamos clicar em New. Com o New, vocês vão ver que, por padrão, o Blender já coloca um material com a superfície do tipo Diffuse BSDF. Nós vamos mantê-la. Porém, aqui em Color, em vez de nós usarmos essa cor branca que vocês estão vendo aqui nessa caixinha, nós vamos clicar no pontinho e vamos dizer que, em vez de cores, nós vamos utilizar uma imagem para simular a texturização do objeto. Então, vamos escolher aqui na coluna Texture a opção denominada Image Texture. Notem que aqui a Image Texture, ela pede para que nós selecionemos, através dessa opção Open, um arquivo que a gente tenha baixado aí junto à internet. Pode estar numa mídia removível, pode estar dentro do nosso HD. Basta que vocês busquem aí junto ao Google uma textura de madeira qualquer que tenha uma ótima resolução e salvem em um diretório qualquer. Então, clicando aqui em Open, onde eu salvei aí o meu objeto, nesse caso, uma textura de madeira. Essa daqui é a textura que eu vou utilizar para o efeito. Selecionando-a com o botão esquerdo do mouse, eu vou clicar em Open Image e já apliquei a textura ao objeto selecionado. Um detalhe, pessoal, para nós vermos essa textura, nós precisamos estar no modo, pelo menos, Texture, Material ou Rendered. Vamos usar aqui o modo Material. A textura foi aplicada, mas vocês vão ver uma cor marrom. Por que eu não tenho a textura sendo vista daquela forma que nós vimos na imagem? Porque nós precisamos, nesse momento, desembrulhar a malha do objeto para que ela reconheça a textura de forma adequada. E para desembrulhar a malha, eu preciso entrar no modo Edit Mode com o objeto selecionado e aqui com a tecla A, selecionando toda a mesh, usando a tecla U, eu abro o menu denominado UV Mapping, que é o mapeamento V. Nós vamos selecionar essa opção chamada Project from View Bounds. Se eu voltar para Object Mode, repare que eu já tenho aqui a textura aplicada àquele objeto em forma cúbica, que é um objeto poligonal. E temos como agora dar mais realidade a essa textura utilizando um artifício por meio dos nodes. Vamos fazer então o seguinte: encostar o cursor aqui embaixo, com a setinha dupla dividindo as duas janelas, Timeline 3D View, vamos pressionar o botão esquerdo e vamos arrastar essa janela 3D View para cima, espremendo-a. E nessa janela de baixo, que é a janela Timeline, nós vamos clicar no ícone que representa ela aqui na parte inferior esquerda, que é o reloginho, e vamos mudá-la para a janela do tipo Node Editor. Veja que eu tenho alguns nós que foram aplicados com o material que eu apliquei junto ao objeto. Vocês vão ver que eu tenho aqui o material Diffuse BSDF e o Image Texture. Veja que eu tenho o Image Texture e o Diffuse BSDF, justamente esses nós que estão aqui na barra de propriedades. Para eu criar um efeito mais realista na madeira em relação à malha, eu vou encostar o cursor no nó do tipo Image Texture, no pontinho amarelo, pressionar o botão esquerdo e com ele pressionado eu vou arrastar esse nó até o node do tipo Material Alt Party e vou clicar aqui nessa opção Displacement. Observe que é como se eu tivesse clicado aqui nesse pontinho e arrastado um fio até justamente esse último nó aqui, que é denominado Material Alt Party, e conectado ele nessa opção Displacement. Só isso aí é suficiente para a gente já ter um detalhe mais realista aqui da texturização. Vamos então voltar a nossa janela para o modo Timeline, clicando novamente nesse canto inferior e mudando de Node Editor para Timeline novamente. Vamos encostar o cursor entre as duas janelas, a de cima e a de baixo. Com ele na forma dupla de setas, nós vamos pressionar o botão esquerdo e vamos arrastar, diminuindo aqui a nossa janela inferior. E temos aqui já o nosso objeto tronco. E agora, pessoal, para nós fazermos a mesma texturização junto ao texto, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui na Outliner, com o objeto poligonal aqui selecionado, que é o cubo, nós vamos clicar nesse olhinho para ocultá-lo aí da área. Nós podemos usar aí o atalho com a tecla H, faz a mesma coisa. E nós vamos selecionar com o botão direito aquele texto que nós transformamos em malha.
Com ele selecionado, nós vamos vir aqui no ícone para aplicar uma. Tenho também o efeito sendo utilizado no texto que foi transformado em malha. Para eu poder vê-lo de forma realística, nós vamos entrar no polígono. Tecla U para abrir o VMapping e vamos usar a opção Project from View Bounds. Voltando novamente ao Object Mode, veja que eu tenho o texto já em forma de madeira. Vamos voltar o nosso objeto cúbico à área. E notem que nós vamos aplicar sobre esse objeto cúbico um efeito denominado Quick Explode. Vamos selecioná-lo com o botão direito. Veja que o objeto poligonal foi selecionado. E aqui no menu inferior da janela 3D View, nós vamos clicar na opção chamada Object. E vamos também na opção Quick Effects, que são os efeitos rápidos. Vamos buscar essa opção chamada Quick Explode. Efeito aplicado no objeto. Se viermos aqui na Timeline, que é essa janela inferior, usando o atalho Alt-A ou clicando nesse player daqui, vocês vão ver que o objeto sofre um efeito de explosão criado com Quick Explode. Ora, mas não é isso que eu quero, pessoal. Eu quero fazer o efeito, fazendo com que esta explosão faça a escultura do texto que nós estamos vendo lá na área. Então nós vamos voltar a nossa agulha aqui, clicando nela com o botão esquerdo, vamos arrastá-la aqui para o ponto inicial. Vocês vejam que o Quick Explode aplicado a esse objeto, ele cria aqui na barra de propriedades, na guia de partículas, já um sistema de partículas para fazer o efeito dessa explosão que vocês estão vendo. E aqui nessa guia chamada Emission, ela diz o número de partículas, que é o frame final da animação, e o lifetime, que é o tempo de vida com que veremos essas partículas sendo simuladas aqui na área. Então, para nós obtermos aqui fragmentos menores nesse efeito, é necessário que a gente aumente esse valor aqui em number. Vamos fazer isso aí depois. Antes, nós vamos dizer a partir de que frame aqui na timeline nós desejamos que a explosão aconteça e até quando ela ocorra. Então vamos usar essas opções aqui denominadas Start e End. Vamos usar aqui em End o frame final que eu quero que aconteça aí o efeito. Vou usar aqui, por exemplo, 60 e vou dar o Enter. E aqui em Start eu vou utilizar a opção 20. O que eu estou dizendo aqui para o computador é que ele vai começar o efeito no frame de número 20 e no frame de número 60. Vocês vão notar porque surge uma linha vermelha aqui, que é a simulação da animação desse efeito físico aqui na área, a partir do frame 20 e vai até o frame 60. Só que vocês vão notar também que essa linha ela se estende por mais 50 frames. Por que isso, Luciano? Porque aqui na Lifetime eu estou dizendo que quando o efeito acontecer, as partículas que estão sendo emitidas, ela vai ter um tempo de vida de mais 50 frames durante a sua visualização aqui na área. Então nós vamos aumentar essa lifetime para o valor 100. Nós vamos vir aqui em Start End, abaixo da janela Timeline, e vamos mudar o End para o valor 100. O que isso está dizendo? Estou dizendo que eu vou fazer uma animação com menor tempo, de 1 até o frame 100. E notem que a nossa barra de animação ela diminui. Teremos aí um vídeo em torno de 4,5 segundos aproximadamente. Tá certo? Feito esses procedimentos, vamos agora novamente aqui dar o player ou Alt-A para ver que a partir do frame 20 o objeto sofre a explosão. Como eu tinha falado para vocês, essa explosão ela está sendo feita em decorrência do tamanho do número de emissões que nós colocamos aqui. Quanto maior, menor as partículas desse fragmento. Então vamos usar aqui em number o valor 5.000. Enter. E vamos agora novamente dar o Alt-A ou o Play aqui embaixo. Veja que agora, quando o objeto começar a fragmentar, ele tem partículas menores no efeito de explosão. Precisamos fazer com que esse efeito aqui ele aconteça de forma rápida. E para isso é necessário que eu diminua esse espaço entre o Start e o End. Eu vou usar aqui o End como 30.
e vou dar o Enter. Veja agora que na animação teste, ao darmos o Alt A ou o Player, o efeito ele vai fazer com que o objeto exploda de forma mais rápida. Só um detalhe, pessoal. Essa situação aqui, quero que ele comece como se estivesse esculpindo a madeira ou soltando lascas de madeiras a partir da esquerda em direção à direita. E isso eu consigo aplicando o efeito de partícula aqui embaixo na guia chamada Texture. Vamos clicar nela. Um slot de textura que vai me permitir fazer o efeito. Então eu vou selecionar esse primeiro slot aqui com o botão esquerdo e vou clicar em New. Eu criei um slot de textura para o efeito que eu quero aplicar. E é necessário que eu utilize uma textura para fazer o efeito desejado. Então, para utilizar a textura, eu vou vir no ícone aqui que representa um tabuleiro de xadrez, que são as texturas. E o primeiro passo é vir justamente nessa caixinha logo aqui na parte superior, clicar com o botão esquerdo. E eu tenho que indicar o efeito vai ser baseado a partir de quem? Do sistema de partículas que foi criado com Quick Explode. Então eu vou usar isso aqui, ó, Particle System, em conjunto com Texture. Vou escolher essa opção aqui. Feito esse procedimento, nós vamos agora atribuir um tipo de textura ao objeto. E aqui, clicando na caixa Type, que é o tipo, eu vou buscar uma textura do tipo Blend. Veja que o Blend ele varia essa cor escura ao branco, que é a transparência, até o todo visível no efeito. Com isso feito, se dermos aqui a explosão com o Alt A, vejam que a desintegração dessas partículas elas começam a acontecer da esquerda para a direita. Por quê? Porque ela está caminhando através desse efeito aqui que nós criamos. E ele simula justamente esse chamuscamento aqui, que são as lascas de madeiras, para criar o efeito do texto. Vamos dar o ESC, pressionar o botão esquerdo e vamos criar o nosso ambiente aqui visual junto à cena. Vamos adicionar mais um objeto com cursor na área, Shift A, Mesh Plane, vai ser a nossa superfície, tecla S. Vamos trazê-lo um pouco para baixo aqui. E vamos, com esse objeto, criar um material para ele. Clicando em Material, New, vamos manter esse material aqui, padrão. Vamos ajustar nossa câmera. Clicando em View, Câmera. Podemos travar a câmera clicando na tecla N e selecionando essa opção Lock Camera to View. Se eu destravar aqui, eu posso movimentar a área e a câmera ao mesmo tempo. Se eu travá-la, eu só movimento a área. E com o botão do meio do mouse, eu posso ir ajustando aqui da melhor forma possível. Clicando N, vamos desabilitar e vamos agora também ajustar nossa iluminação para o efeito sair legal. Vamos vir aqui na vista Top, que é a vista superior, vamos afastar um pouquinho, vamos selecionar o objeto lâmpada. Com ele selecionado, vamos usar a tecla G e deslocá-lo aqui para frente. E a esse objeto lâmpada, nós vamos clicar no ícone que representa ele aqui. Temos aqui a lâmpada do tipo Point. Em Size, eu vou usar aqui um valor tipo 3. E vou aplicar um nó para essa lâmpada. Use Nuts. Aqui em Strength, eu vou usar o valor 2000. Enter. Vamos ver agora como é que sairia a renderização pela visualização da câmera. Dando o render, temos o nosso objeto sendo visualizado aí dessa forma como vocês estão vendo. Vou afastar aqui com a rodinha do meio. É essa cena que nós iremos ver. Para criar a animação do nosso efeito, nós vamos vir aqui na câmera fotográfica, clicar em Dimensions e em Render Preset eu vou utilizar o padrão de vídeo 720, HDTV 720p. Ele vai me permitir um vídeo com uma resolução de 1280 por 720. Aqui eu vou rolar até a guia Alt Pare e vou dar um nome ao arquivo. Lascas de madeira. Enter. Vou aqui nessa caixinha, nessa coluna da esquerda, escolher qual o tipo de vídeo que eu quero criar. E eu vou usar o AVI JPEG. Antes disso, pessoal, é bom lembrar vocês que para poder vocês criarem o vídeo é necessário que vocês tenham os codecs e plugins
relativo a qualquer um desses tipos específicos aqui indicados. Eu tenho um do AVJPEG, vou clicar nele e clicando em RGB e deixando o Quality em 100%, eu vou voltar para a primeira guia. Então vamos aqui selecionar o tronco com o botão direito e com ele selecionado nós vamos aqui no olhinho, vamos clicar para tirá-lo aqui da visão. Vamos selecionar inicialmente o objeto plano e com o objeto plano selecionado nós vamos vir aqui na opção de efeito físico. Veja que eu tenho como criar um efeito de colisão aqui para esse chão. Então clicando em Collision, eu vou vir aqui nessas propriedades, em Particle Damplon, vou clicar com o botão esquerdo na opção Factor e vou botar o valor 1, Enter. Da mesma forma, em Particle Friction, eu vou clicar com o botão esquerdo, clicar o valor 1, Enter. No texto, nós vamos selecioná-lo com o botão direito. Com ele selecionado, também vamos dar a ele um efeito Collision. E aqui em Particle Dumping, vamos clicar em Factor 1, Enter. Apenas isso. E agora, voltando ao Outliner, vamos clicar novamente no olhinho do cubo para fazer voltar a cena. E agora vamos fazer o nosso procedimento da animação. Voltando à guia Render Scene, vamos clicar em Animation. Vejam que aqui, ó, o passo a passo da renderização da animação começa a acontecer na timeline, na parte inferior. Vão ser necessários 100 frames para a execução da animação desse vídeo e quando chegar no final aí eu volto para concluir o nosso tutorial. Notem, pessoal, que eu já cheguei aqui no frame de número 100, já foi feito o processo de renderização do vídeo. Para nós obtermos o resultado aí, vamos clicar em Render, Play Rendered Animation e temos o vídeo aí com o efeito produzido desejado. É evidente que vocês podem fazer um efeito com mais detalhes e ter tempo para configurar melhor aí a questão de iluminação, questão de posição de câmera e tempo com que vai ser executado esse procedimento aí da escultura. Espero que vocês tenham entendido e boa sorte aí no projeto. Até o próximo tutorial.